visitou, ele não estava passando bem, ele já estava com Covid e ele veio até a sala e o médico examinou ele e falou: nós vamos entubar você urgente. O rapaz da minha idade, cresceu comigo. A esposa aqui em São Paulo com 2 filhos, adolescentes, jovens, 17, 18 anos, 18, 20 anos. E ele, no ato de ser entubado, 4 horas da tarde, a irmã ligou para mim, eu estava sentado no topo de casa, ali, aguardando para começar o culto, dentro de algumas horas. E ela ligou e falou: meu irmão está sendo entubado, pastor. E aí, eu falei: ok, vamos orar. 20 minutos o telefone tocou, sabe quando você olha e vê o nome da pessoa, e me veio aquele mal-estar e eu falei: aconteceu. Quando eu atendi, ela já estava em prantos. O irmão entrou, quando foi entubado, teve parada cardíaca. Faleceu. 1 mês depois faleceu o pai. Então, a mesma doença. Levou os 2. Ficou a irmã dele e a mãe. A mãe eu falo semanalmente com ela, via telefone, chamada por vídeo. Cristã, de berço, mas assim, numa situação difícil. Perdeu o marido, perdeu o filho. Perdeu o filho. Então, se nós não entendermos que a humildade nos leva a contemplar que a saúde quem nos dá é Deus, é o que nós estamos vivenciando nesses 2 anos aí, 2020 e 2021. Se humilhar, meus irmãos, que Deus está falando para Salomão como resposta à oração dele, significa agradecer a Deus pela inteligência que nós temos. Se humilhar, como Deus está falando para Salomão aqui em resposta à sua oração, significa agradecer pela família que nós temos. Se humilhar diante de Deus significa agradecer pela paz que nós estamos vivendo em meio à guerra. O Talibã invadiu lá já o país. Vocês se acompanham alguma reportagem, você percebe a situação trágica, como é que essas pessoas vivem, fome, peste. A peste que veio aí, o Covid é só uma pequena amostra, morrem milhões de fome, mortos, assassinados, perseguidos. Então, se humilhar diante de Deus para nós, nos nossos dias como igreja, como pessoas, significa não somente agradecer pela paz, mas pela proteção de Deus em nossa vida, em meio a tanta violência que nos cerca. Você sai de manhã, se você vai a São Paulo, você não sabe se você volta. Hoje você para em qualquer farol, qualquer esquina, o camarada chega e ele não está satisfeito somente em roubar. Ele rouba, você dá e ele dá um tiro na cabeça da pessoa. Ele dá um tiro. E aí os direitos humanos defendem aquele que está errado. Mas aquela família que ficou não tem direito nenhum. Se humilhar diante de Deus significa agradecer pelo emprego que nós temos. Se humilhar diante de Deus significa agradecer pelo pão nosso de cada dia. Por saber que aquilo que nós temos e somos vem de Deus. Amém. É isso que Salomão está recebendo como resposta de Deus em meio a essa oração. Na época da segregação racial nos Estados Unidos, tem uma história que diz de uma senhora. Ela era empregada doméstica, uma senhora negra, e ela ia de ônibus, algumas horas de ônibus até a casa da patroa dela. E quando deu início à segregação racial, diz que os brancos impediam os negros de passarem para frente no ônibus, na roleta. E eles tinham que ficar sentados lá atrás. Eles tinham que ficar sentados lá atrás. Era impedido que os negros atravessassem, passassem pela roleta. E essa senhora, então, ela tomou a seguinte decisão. Ela falou: já que eles não nos querem no ônibus, então não vou mais de ônibus, eu vou de a pé. E ela tinha que andar por horas, quilômetros, para ir até a casa da patroa dela, que era uma senhora branca, americana. E aí ela ia e ela ela colocava um sapato e levava um outro, um chinelo, alguma coisa mais confortável. E era horas. E ela chegava lá, ela sentava, tirava aquele sapato, e limpava os pés muitas vezes sangrando, calejado, machucando. E um dia a patroa dela percebeu, ela viu aquilo. E a patroa dela perguntou para ela e falou: compensa isso que você está fazendo?
compensa esse sacrifício todo que você está fazendo para não vir de ônibus e você chega aqui já cansada, com os pés machucados, sangrando? E ela respondeu para a patroa dela o seguinte: antes eu tinha os meus pés bons, mas eu tinha meu coração sangrando. Hoje eu tenho os meus pés sangrando, mas o meu coração está em paz. Muitas vezes se humilhar é necessário que nós tenhamos uma atitude diante de Deus. É necessário que nós entendamos o que é que Deus queira que nós façamos, para que Ele perceba, venha visibilizar na nossa vida que nós estamos buscando Ele, se humilhando, para que o nosso coração esteja em paz com Deus. E essa mulher, ela falou isso para aquela a dona, né, aquela senhora que permitia que ela trabalhava ali. A palavra de Deus, Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Diga para o irmão do seu lado aí: meu irmão, aprenda a se humilhar diante de Deus. E diga para ele assim, ó: em tudo dai graças. Amém? Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Mas o texto não para aí. Em segundo lugar, Deus diz a Salomão que além do povo se humilhar, o povo tem que fazer o quê? O quê? Orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então nós devemos não só reconhecer as nossas limitações, mas nós devemos clamar a Deus. Ok? Eu não preciso e não devo somente reconhecer que eu sou limitado, que eu tenho limitações, mas eu devo clamar a esse Deus. E clamar a Deus, orar, meus irmãos, é parte da verdade de que nós não somos tudo aquilo que nós deveríamos ser. É isso que Deus está falando para o povo. Salomão, o povo deve se humilhar e orar. Não é só se humilhar, o povo tem que entender que eles não estão sendo tudo aquilo que eles deveriam ser na caminhada deles. Agora, outra verdade, irmãos, outra verdade, igreja, é quando nós confiamos em Deus de tal maneira que nós nos lançamos nos braços dele. Quando nós nos jogamos nos braços de Deus. E nós clamamos a Ele para nós sermos as pessoas que nós deveríamos ser. Essa é outra verdade. Nós não somente confiamos e nos lançamos nos braços dele, porque ele é aquele que nos carrega no colo, ok? Glória a Deus. Mas eu estou clamando, eu estou me lançando nos braços dele e clamando para que ele me ajude a ser a pessoa que eu deveria ser. É isso que nós devemos fazer. Há um quadro antigo que chama Pegadas na Areia e tem 3 versões desse quadro, que mostram 2 pares de pegada descalços na areia. Em determinado momento só mostra um, é o diálogo da pessoa para com Deus. Naquele momento a pessoa está meio que murmurando e ela fala: onde só estava quando eu estava passando pela dificuldade? Porque só tinha um par de pegada. E aí Jesus responde, Jesus fala: naquele momento eu estava carregando você no colo. Estava carregando você no colo. Então ela não enxergava onde estava o outro par de pegada. E aí Jesus fala: eu estava carregando você no colo. Então não adianta eu apenas me jogar, mas eu tenho que falar para ele: olha, me mostre, me ensina, me ajuda a ser a pessoa que eu deveria ser. E Deus está falando isso como resposta à oração de Salomão. Por quê? Porque Deus ouve aquele que clama. Essa é a promessa. Deus está falando: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. Lá no final nós vamos ver, ele vai dizer: eu vou responder. Deus responde àquele que clama, que ora. E tem surgido tantas coisas, internet, Facebook, Instagram, WhatsApp, e pastores falando, né? Não vamos ter desculpa para dizer que não tivemos tempo para orar, porque quanto tempo se gasta na frente das mídias sociais? Foi essa semana que ficou fora do ar? Foi essa semana, né? E o desespero, agonia, parece que faltava ar, parece que faltava ar, as pessoas só parece que faltava ar, você ficava, né, ali procurava mais tempo para orar. Você chama, eu venho de uma geração, eu
Eu tenho 37 anos de batizado. Eu cresci dentro do lar, discipulado, criado minha família toda. E eu venho de uma época em que a gente ia para reunião de oração, culto de oração na quinta-feira. Então, chegava lá, começava 8 horas, orava, tinha os avisos, uma palavra, recolhia a oferta lá, e o pastor levava uma devocional 5 minutinhos, e aí vamos para o joelho no chão. E adolescente era terrível, eu lembro disso. E aí era assim, não era, colocava os pedidos, né? Você ora. Se tivesse 30 irmãos na reunião de oração, os 30 oravam. Os 30 oravam. Era vigília toda semana. E aí a gente já sabia que tinha aquele irmão que começava a oração lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E chegavam lá no Novo Testamento. Pai, graças te dou. E ajoelhava e orava. E eu sou dessa geração. E se tinha 20, era 20 orando. Tinha 30, era 30. Tinha 40, era 40. Era assim. E hoje? Você chama para vigília tem hora marcada. Começa às 10 e acaba meia-noite. Vigília começava à meia-noite e não tinha hora para acabar. Vigília é vigília. Você vai orar, né? E era orar. Aí dava uma paradinha, tomava um cafezinho, lavava o rosto e voltava. Deus está falando, Salomão, eu vou ouvir se o povo que se chama pelo meu nome aí se humilhar, que se chama pelo meu nome, e orar, porque a promessa dele é que ele ouve aquele que clama. Então, igreja, nós não devemos somente orar por orar, mas nós devemos orar, porque eu vou te dar um segredo aqui. Porque não existe vida bem-sucedida sem oração. Não existe vida bem-sucedida sem oração. É isso que Deus está falando para Salomão. Os discípulos andaram por 3 anos com Jesus, eles viram Jesus curar, expulsar, ressuscitar, multiplicar os pães, os peixes, expulsar demônios. E eles não falaram para Jesus, Jesus me ensina a expulsar demônio. Jesus me ensina a multiplicar os pães. Jesus, eu quero ressuscitar alguém. Não. Eles falaram para Jesus o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar. Porque quando Jesus começava a orar junto deles, eles eram arrebatados até o céu. E eles viram aquilo que nós temos tentado buscar hoje como cristãos. Eles tinham uma intimidade, uma ligação, um elo. Eles eram levados à presença do Pai. Eles podiam ter pedido qualquer coisa, mas eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Enquanto o profeta Isaías, no histórico de vida dele, orava por mais glória de Deus, hoje muitos têm orado por riqueza. O pastor falou aqui no início, as pessoas estão buscando glória própria, estão buscando riqueza. Meus irmãos, nós devemos orar em todo o tempo, como diz o apóstolo Paulo, orai sem cessar. Por que orar em todo o tempo? Porque oração muda até profecia. Oração muda a história de vida. Estou lembrado da história do rei Ezequias. Foi dada uma profecia de morte para ele. Vai lá e fala para ele que ele vai morrer. Manda ele colocar a casa dele em dia. O profeta vai até lá. Chega lá no quarto dele, ele está enfermo. Falou: põe tua casa em ordem porque Deus vai te recolher. Ele nem responde o profeta. O profeta dá as costas e sai. E aí ele vira para a parede estucada e ele começa a chorar. Ele abre o coração diante de Deus. Ele começa a falar: Deus, lembra? Olha, Deus, o que eu fiz. Olha, Deus, olha. E aí, antes do profeta chegar na portaria do palácio, ele desce as escadas. Quando ele vai passar a portaria, Deus fala pro profeta assim: opa, para. Imagina. Fala o profeta assim: volta. Vai lá e fala para ele que eu mudei a profecia a respeito dele. Eu dei mais 15 anos de vida para ele. Já parou para pensar nisso? Como nós somos fracos. Uma vergonha. Que geração vergonhosa de oração. Eu não estou falando isso nós aqui. Eu estou falando em conceito religioso. Que vergonha. É uma geração que nós falamos de profecia, de profetas, de palavra de Deus, mas a gente não vê profecia sendo mudada. Cadê as orações para mudar profecias hoje? Deus está falando que esse povo deve se humilhar e
orar. Aonde estão as orações que mudam profecia? Eu fico imaginando o que passou no coração do profeta, mas Deus, eu acabei de... Volta lá e fala para ele. Eu ouvi a oração dele. E eu vou mudar a história dele, eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Nós devemos orar na igreja, irmãos, em casa, andando, no trabalho, em pé, deitado. Nós devemos orar em todo o tempo. Nós devemos estar com as nossas antenas ligadas e sintonizadas na direção de Deus. O tempo todo. Por quê, pastor? Porque em todo o tempo nós precisamos e dependemos de Deus. Amém. O quanto você orou no ano de 2021? O quanto você tem orado no ano 2021? Daniel orava 3 vezes por dia. Não adianta a gente fazer o jejum de Daniel se a gente não ora nenhuma vez por dia. Vamos jejuar igual Daniel, 21 dias. Não serve de nada. O segredo de Daniel está na oração dele. Manhã, tarde e noite. Eles pegaram ele no quê? Fazendo jejum? Não, eles pegaram ele de joelho. Orando a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala em Romanos, onde eu fui fazer uma visita e daí colocou um filme lá e a gente começou a ouvir algumas coisas. A Bíblia fala em Romanos capítulo 3 que a gente deve respeitar, amar as autoridades que todas foram instituídas por Deus. Verdade? Sim ou não? Sim, verdade, um fato. Como que você faz para respeitar uma autoridade num país que persegue e te proíbe de pregar a palavra de Deus? Numa China comunista, numa Coreia do Norte, numa Alemanha, numa antiga União Soviética. Como você faz para respeitar as autoridades? Como que você faz para respeitar as autoridades se Deus está falando que toda a autoridade foi instituída por Ele? Não há rei, governo, príncipe que não tenha sido instituído por Ele. Devemos orar por eles. Como você faz isso? Se você está num país perseguido, que se Ele te pegar de joelhos orando com a Bíblia aberta, você é fuzilado. Como que você faz isso? Pensa um pouquinho nisso. Pensa um pouquinho nisso, eu não vou falar para você aqui. Só estou jogando para te deixar aí mesmo bem. Meus irmãos, para finalizar esse ponto aqui. A oração, ela é o ministério mais barato da igreja. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque ela não exige que você coloque a mão no bolso. Ela não cobra nada de você. É o ministério mais barato da igreja. Que ministério eu posso participar, pastor? Da oração, por quê? Porque você não precisa fazer nada assim. Só que é o ministério que é mais negligenciado pela igreja do século XXI. Muitas vezes nós preferimos dar. Não estou falando do que é errado aqui. Não estou entrando nessa área. O pastor já falou aqui. Já foi dizimado, ofertado. Muitas vezes é mais fácil eu fazer algo visível e prático nessa conduta do que eu colocar os joelhos no chão e orar. Quanto você orou nesse ano de 2021? Qual foi o tempo que você gastou orando? A oração é o ministério mais barato da igreja, mas também tem sido mais negligenciado por mim, por você, por nós. Amém? Misericórdia. Terceiro lugar, vamos lá. Deus continua dizendo: se o meu povo se humilhar, orar e fazer o quê? Qual é a terceira característica? Buscar a minha face. Buscar a face de Deus significa olhar na direção de Deus. Presta atenção nisso, igreja. Olhar na direção de Deus significa obedecer a Deus. Obedecer a Deus significa adquirir a grande convicção de que o caminho da obediência é o melhor. Nós não fomos chamados para ser popular. Deus não chamou a igreja para ser uma igreja popular. Deus não chamou o pastor para ser um pastor popular. Deus não chamou o pregador para ser um pregador popular. Mas Deus nos chamou para sermos fiéis. Glória a Deus. Fiéis a Ele. A Bíblia diz que todo despenseiro, todo aquele que é chamado, que ele seja fiel. Paulo fala isso. Que seja fiel. Fiel a quem? Fiel a Deus. Se em determinado tempo da nossa jornada, da nossa caminhada como pessoas, se em determinado momento da nossa vida,
nós nos sentimos fracos em relação às dificuldades, às tentações, às provações, às dificuldades da vida, basta que nós olhemos na direção certa. Basta que nós busquemos a face de Deus. É isso que Deus está falando para o povo de Israel. Vou dar alguns exemplos para você aqui. José, lá no Egito, ele contemplava a face de Deus. Por isso que ele não se deitou com a mulher de Potifar. Eu já pastorei jovens, inclusive a Igreja Batista do pastor Rogério, eu já fui pastor de jovens lá. E eu ouvi historinha assim: ah, pastor, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina, irmão. Aonde está falando que para você acalmar a sua carne você vai praticar o pecado? Ai, pastor, mas eu sou jovem. Mas aonde na Bíblia está falando que a carne é fraca e o pecado é vitamina para você alimentar a sua carne? Aonde está sendo falado isso? José, ele olhava na direção de Deus e dessa forma ele não se deitou com a mulher de Potifar. Eu poderia falar aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles olhavam para a face de Deus, por isso eles se recusaram a se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Vai tocar lá e vocês vão se ajoelhar, senão vocês vão para a fornalha. Fica sabendo, ó rei. Eu só pode tocar o que só quer. E se Deus não quiser nos livrar, nós vamos para dentro da fornalha. Porque eu estou olhando na direção dele. Na direção dele, hoje eu vejo que ele quer que eu vá para a fornalha. Se é o que Deus quer, eu estou disposto. Daniel, como eu citei para vocês, Daniel contemplava a face de Deus 3 vezes por dia. Por isso ele não temeu o decreto do rei. Ele foi para a cova dos leões. E lá na cova ele continuou fazendo o quê? Orando. Que Deus fechou a boca dos leões mais famintos da história da humanidade. Que antes da pessoa cair na cova, ela já era despedaçada. Resultado da oração. Jesus, ele contemplava a face do Pai. Por isso ele não temeu a via cruzes até a morte da cruz. Até o momento e a morte da cruz. E cada um de nós aqui essa noite que nos dizemos cristãos, quanto nós temos contemplado a face de Deus? O quantos de nós aqui durante a semana, ao invés de olharmos para a face de Deus, como a palavra diz aqui em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, quantos de nós aqui nessa igreja tem preferido durante a semana o caminho largo, tem preferido um relacionamento impuro, tem preferido uma conduta aí na obscuridade, tem preferido se assentar no caminho do ímpio, na roda dos escarnecedores, ao invés de contemplar a face de Deus. Igreja, nós não podemos brincar com Deus, sabe por quê? Porque Deus, ele nunca brincou com a gente. Ele não tem brincado com nenhum de nós. Ele tem cuidado de cada um de nós. E Hebreus fala que Deus é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor. Irmãos, quem olha na face de Deus e mantém os seus olhos na face de Deus, a Bíblia diz que não peca. Porque não existe pecado mais atraente na vida de um cristão do que ele poder contemplar a face de Deus. O pecado acontece na vida do cristão quando ele deixa de olhar para Deus e ele olha para a vontade dele. Deixou de olhar para Deus, ele cai em pecado. Quando nós contemplamos a face de Deus, nós somos transformados. Salmos 17, verso 15 diz assim: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. O desafio para nós aqui nesse final de 2021 é nós buscarmos a face do Senhor. Então, se humilhar, orar e buscar a face do Senhor. A mesa está ali posta, que nós vamos realizar dentro de alguns minutos. Se humilhar, orar e buscar a face do Senhor. Está ali. Deus não para aí. Estou finalizando. O que Deus continua dizendo a Salomão? Buscar a minha face e se converter, se desviar, a mesma coisa, dos seus maus caminhos. Parece que Deus está repetindo as coisas aqui. Não é que Deus está repetindo.
que a razão é que enquanto nós não buscarmos a face de Deus, olha como isso é interessante, enquanto eu não busco a face de Deus, os meus caminhos parecem ser caminhos bons. E a Bíblia diz, há caminhos que parecem caminhos bons, mas ao final são caminhos de morte. Aí diz assim, eu é que sei o que penso a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Provérbios fala caminhos ao homem que a princípio são caminhos bons, mas são caminhos de morte. Então não é que Deus está repetindo, Ele está falando que enquanto eu não olho para a face de Deus, os meus caminhos parecem caminhos bons. Deixa eu exemplificar isso aqui de maneira melhor para você. Nós cometemos pecados, mas nós não achamos que somos tão pecadores assim. Presta atenção aqui no que eu estou falando. Por que eu devo me preocupar com o meu pecado, pastor, se a igreja está cheia de pecado? Por quê? E vida de pastor é complicada, dolorosa. Em um dos ministérios que eu passei, eu fui falar com um líder de louvor, e eu fui afastar ele do ministério. Eu falei, por que você vai me afastar? O fulano ali, o ciclano ali, o Beltrano ali. Enquanto eu não olho para a face de Deus, eu não vou achar que o meu caminho é tão mal assim. Por quê? Porque está todo mundo. Eu começo a olhar para a vida do outro, eu começo a achar que o pecado na vida do outro é pior do que o meu pecado, tá entendendo? Então eu me considero mais santo que a pessoa. Por que eu vou passar por isso se o outro lá também tem essas questões aí? E aí o jovem na igreja começa a ter um relacionamento impuro, o homem casado começa a ter um relacionamento impuro na vida dele, a mulher, a jovem, e aí começa a brincar com o pecado. Há uma frase que diz que quando o crente está querendo pecar, o diabo está com o barco parado logo ali, para atravessar ele no rio e levar ele para o pecado. Tem sempre uma embarcação preparada. Quando ele percebe que o camarada está querendo, o barquinho já está ali. É só ele subir que o diabo leva. Mas, meus irmãos, o mau caminho que a pessoa alega dentro da igreja, e nós estamos falando ambiente de igreja aqui, o mau caminho que ela alega é que ela continua no pecado dela, mas ela começa a olhar para a vida de todo mundo, e ela começa a ver o pecado na vida de todo mundo. Aí ela acha falta na vida do pastor, ela acha falta na vida do diácono, do obreiro, na vida do irmão, na vida do missionário. E o mau caminho que Deus está falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, é esse. É não achar que o pecado que eu pratico, que o pecado que eu tenho é tão grave assim, porque a igreja está cheia de gente pecadora e tem irmão praticando pecado. Então eu começo a ficar sedado, eu começo a viver como se aquilo fosse normal. Há pessoas na igreja que cometem pecados maiores do que o meu. Pessoas que cometem. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um livro de Bruce Wilson que eu li. Eu tenho 2 lá dele. E um deles é sobre santidade, eu não lembro bem o tema. Mas ele dá um exemplo bem, assim, eu já vou finalizar aí, que eu sei que tem a ser. É bem puxado, mas é um livro de leitura evangélico. E ele é um autor renomado. Ele fala que em um programa americano de televisão, esses programas de entrevista, foi entrevistado um grupo de atores, todo mundo adulto aqui, de filmes pornográficos. E ele estava assistindo o programa, um programa renomado, esse pastor, esse líder, e ele estava ali, por isso que ele descreve no livro dele. E ele falou, vou encurtar, ele falou que pegaram um daqueles artistas, entre aspas, e o entrevistador do programa falou assim, escuta, você não sente nenhum peso na sua consciência, nada te acusa, nada te afeta relacionado àquilo que você pratica? E aquele artista falou assim, não, normal, isso é normal para nós, isso é técnica, isso é o nosso trabalho. E aí o entrevistador perguntou assim para ele,
Então, o que é errado para você? Um artista de filmes adultos. Vamos falar assim que é melhor, vocês já pegaram o recado. E aí ele falou assim, o que é errado para nós é o seguinte, pais estuprando filhos, mulheres sendo estupradas. Percebe o conceito do que é certo e do que é errado, a que ponto chegou? Para entender do que é o mau caminho? O mau caminho é achar que aquilo que eu faço não é tão mal assim. Porque há pessoas que fazem coisas piores do que aquelas que eu faço. Está entendendo? E ele está tratando de santidade, esse autor. Aí ele dá esse exemplo. Ele está tratando de santidade. A minha vida nunca vai ser tão santa se eu olhar para os outros e achar que é o padrão, a medida de santidade para mim. Porque os meus valores estão fora dos caminhos do Senhor. Deus diz que Ele vai ouvir quando eu deixar os maus caminhos. E aí, terminando o texto, ele diz que o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei a sua terra, sararei a sua terra. Saia por aí amanhã ou qualquer dia e veja alguém do outro lado da rua que você conhece. Falou, ou fulano pergunta para você, ô fulano, tudo bem? Você fala, tudo bem, como é que você está? Eu estou bem. Você pode até falar, eu estou bem, mas não diga assim para ele, não vou muito bem, porque ele vai rapidinho, então tá bom. Porque ele não está disposto a te ouvir, ele não vai querer te ouvir. A maior necessidade do século XXI são pessoas que saibam ouvir, escutar. Por isso que a Bíblia diz, todo homem seja tardio para falar e pronto para ouvir. Mas Deus não. Deus está falando assim, eu vou ouvir do céu. Eu vou sarar, vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a sua terra. Parte do castigo de Deus sobre o povo de Israel, eu quero aplicar isso para nós, era que ele minguava a colheita daquele povo. E é exatamente o retrato da atualidade no Brasil. Está faltando chuva, está acabando tudo. Você vai lá para o norte, idolatria. Falta água, falta comida, não tem plantação, não tem alimentação. Por quê? Porque o povo não busca a face de Deus. Não ora, não se humilha, não deixa os maus caminhos. Então, enquanto o povo não se voltar para o Senhor, não se humilhar, não ter essas características, não vai haver cura para a vida do povo, para essa terra. Meus irmãos, eu vou passar ao pastor Trindade, hora de nós recomeçarmos com Deus. Deus está te dando uma chance incrível aqui essa noite de você recomeçar. Amém, Jesus. E você pode recomeçar aí por meio da ceia. Amém. É um momento que você pode colocar diante de Deus a tua vida. Eu vou orar por você. Vou pedir para Deus abençoar a tua vida, a minha vida, a nossa vida. Nos dar um recomeço a partir de hoje. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por essa noite, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia. E nós queremos pedir que não venhamos a ser somente ouvintes também, mas também praticantes, ó Deus, da tua palavra. Nós devemos estar prontos para ouvir, tardio para falar, mas nós devemos praticar aquilo que temos ouvido. Nós entendemos nessa noite pela tua palavra que é hora de recomeçarmos e nós queremos que o Senhor nos abençoe de maneira a recomeçarmos essa jornada, essa caminhada para a honra e glória do Senhor. Aplica a tua palavra ao nosso coração, nos dá uma semana abençoada, debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor.